já é um ponto comum a compreensão de que vivemos em um grande paradoxo, porque nunca tivemos tanta informação, tecnologia e recursos e, ao mesmo tempo, nunca tivemos tanta ansiedade, esgotamento, vazio, confusão e falta de direção. O que falta? Temos aplicativos para meditação, relógios que monitoram a nossa saúde e muitas outras ferramentas e especialistas. Mesmo assim, continuamos inquietos e perdidos, como se faltasse algo fundamental. Talvez o problema não seja a falta de técnicas, mas a falta de autoconhecimento. Há 2.400 anos, em um diálogo chamado Carmides, Platão apresenta uma tese muito atual. Nenhum corpo pode ser verdadeiramente curado sem que a psique também seja curada. E mais, ele sugere que muitas de nossas dores são sintomas de uma desordem interior. Olá, seja bem-vindo aqui. Hoje vamos mergulhar nesse diálogo platônico pouco conhecido, mas extremamente atual, que é o Carmides. E veremos como Platão relaciona saúde, autoconhecimento e autocontrole. E como que o diálogo começa? Ele começa com o Sócrates chegando no ginásio Táurias, logo depois de retornar da Batalha de Potideia. E essa é uma informação importante, porque foi nessa batalha, que durou cerca de 3 anos, mais ou menos de 432 a 429 a.C., que o Sócrates conquistou o reconhecimento como herói ateniense. Lá no banquete, outro diálogo platônico, o Alcibíades nos conta sobre a grande resistência física, coragem e concentração extraordinária do Sócrates nessa campanha. Inclusive, ele teria salvado a vida do próprio Alcibíades e suportava o frio melhor do que ninguém. E há também um episódio famoso em que ele teria ficado uma noite inteira e um dia inteiro imóvel, refletindo sobre um problema filosófico. Então, esse diálogo acontece logo depois de Sócrates retornar de Potideia. E ele é recebido com muita consideração nesse ginásio, consideração digna de um herói ateniense. E depois de ele contar como tinham sido a batalha, afinal estavam todos curiosos, e de se atualizar sobre os assuntos da cidade, afinal ele também estava curioso, ele pergunta sobre algum jovem que tenha se destacado em Atenas, quer em sabedoria ou em beleza. E o Critias, que também estava presente, responde que o jovem mais atraente, tanto em beleza quanto em boa formação, é o Carmides. E o Carmides estava justamente entrando nesse momento e atrai todos os olhares, como se ele fosse uma estátua. É uma cena quase cinematográfica. E o Critias diz que o Carmides é não só filósofo, como também poeta. Mas há algo estranho, apesar de o Carmides parecer tão perfeito externamente, ele sofria de fortes dores de cabeça. E essa dor de cabeça é muito mais do que uma dor física, ela funciona como um símbolo. Platão está sugerindo que alguém pode ser muito admirado externamente, mas carregar uma grande desordem interior. E quem é Carmides? Carmides, o personagem que dá nome a esse diálogo, é nada mais, nada menos do que tio de Platão, irmão de sua mãe Perictione. Então, esse diálogo, ele se passa em uma época em que Platão nem teria nascido, por volta de 429 a.C. E o próprio Critias, que era primo e tutor do Carmides, uma espécie de professor, ele também era parente de Platão, só que um pouco mais distante, tipo um tio-avô. E muito depois desse tempo, tanto o Carmides quanto o Critias teriam integrado o governo dos 30 tiranos em Atenas, mostrando que eles não possuíam muita sabedoria. E especialmente,
eles não tinham a virtude que é discutida nesse diálogo, a sofrosine, sobre a qual falaremos mais adiante. E o próprio Sócrates aqui, ele admite também que ficou impactado com a beleza do rapaz. Ele não finge ser perfeito, mas ele não é dominado por esse impulso. Essa pequena cena já antecipa um dos grandes temas do diálogo, o governo de si mesmo. Ter autocontrole não significa não sentir, significa não ser escravo daquilo que sentimos. Então, Sócrates menciona que aprendeu um tratamento curioso para a dor de cabeça com um médico. Uma estranha cura da Trácia. Segundo essa tradição, não era possível curar uma parte isolada do corpo. E cita uma frase memorável de Zalmoxis, um ser mítico, meio humano, meio deus, que era venerado por esse médico. Tal como não deves curar os olhos sem tratar da cabeça, ou a cabeça sem tratar do corpo, do mesmo modo não deves tratar do corpo sem tratar da alma. E o que é a alma para Platão? Na verdade, a palavra utilizada naquela época era psique. Para Platão, nós humanos somos um conjunto de corpo e alma. E a psique, ou alma, como é comumente traduzida essa palavra, é o centro de nossa vida interior. É onde vivem os nossos impulsos, emoções e razão. Segundo Platão, a alma pode ser dividida em 3 partes: desejos, ânimo e razão. Essa é a parte que governa a nossa vida. Por isso, a saúde da alma influencia todo o nosso ser. Uma alma confusa produz uma vida confusa, ações desordenadas e sofrimento. E esse remédio da Trácia consistia em utilizar uma certa folha que só funcionava se acompanhada de um encantamento. Mas esse encantamento não é magia, superstição ou ritual. Esse encantamento são os belos discursos, o diálogo filosófico, a investigação racional e o questionamento sincero. Em resumo, o exame da própria vida. Mas por que essas palavras seriam absolutamente necessárias? Porque elas ajudam a produzir em nós uma virtude que ela era chamada naquela época por sofrosine e que foi traduzida nessa versão por moderação. Em resumo, a filosofia cura porque ajuda a colocar ordem dentro de nós. Então eles passam a investigar se o Carmides já possuía essa virtude. O Sócrates começa a questioná-lo quanto ao que seria o significado de sofrosine. E a primeira resposta que o Carmides dá é que sofrosine seria agir com tranquilidade. Mas o Sócrates mostra que em determinadas situações, agir rapidamente é melhor. Então essa não poderia ser a essência dessa virtude. E assim começa o método socrático. Uma definição após outra é examinada até que aparecem as suas contradições. A segunda resposta que o Carmides dá é que sofrosine seria ter vergonha, ser modesto. Mas o Sócrates mostra que a vergonha, o pudor, ela pode existir tanto em pessoas corajosas quanto em pessoas covardes. Então essa também não poderia ser a essência dessa virtude. A terceira resposta que o Carmides dá é que a sofrosine seria cuidar da própria vida, ou seja, não interferir nos negócios dos outros, não interferir na vida alheia. Mas o Sócrates mostra que em determinadas situações precisamos sim interferir nos assuntos dos outros. Então, essa também não poderia ser a essência da virtude. Mas nesse momento, fica claro que o Critias, que também estava ali, era o verdadeiro pai dessa definição. Ele que tinha falado isso para o Carmides. Porque quando ele vê esse conceito ser criticado, ele corre em defesa. Ele corre em defesa do seu rebento. Então é nesse momento que surge o verdadeiro adversário do Sócrates nesse diálogo. O Critias, um homem
ambicioso e orgulhoso, que representa algo maior, representa a arrogância intelectual. E o Critias faz uma distinção entre trabalhar e fazer para justificar o seu conceito, mas isso não fica claro. Isso fica muito confuso, até que ele dá uma quarta definição para o que seria sofrosine. Ele diz que seria autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Bonito, né? Mas o Sócrates pergunta: o que isso significa exatamente? O que é esse conhecimento? Como ele funciona? O que ele produz? E como o Critias não consegue responder isso, ele dá a quinta e última definição para sofrosine nesse diálogo, que seria conhecer o que se sabe e o que não se sabe. Mas Sócrates mostra que isso também não é integralmente possível, até que o diálogo chegue em uma aporia novamente, em um impasse, em uma aparente falta de resposta, mas o percurso transcorrido até que já nos transformou, porque percebemos a nossa ignorância, a nossa fragilidade e os nossos limites como seres humanos. Mas não fiquem tristes, porque em outro diálogo há sim o conceito de sofrosine e eu falarei daqui a pouco. Mas antes eu quero dizer que eu não gostei muito dessa tradução de sofrosine por moderação. Eu também já vi ela ser traduzida por temperança, mas também não achei muito adequada. A sofrosine, ela é uma das 4 virtudes da alma e do estado apresentadas por Platão. Essas virtudes são a sofrosine, que é comumente traduzida por moderação ou temperança, a coragem, a sabedoria e a justiça. Eu não gosto da tradução por moderação porque ela enfatiza o resultado externo, evitar excessos. Uma pessoa moderada não se excede, mantém o equilíbrio. O foco é externo, mas uma pessoa pode ser moderada porque ela foi educada assim, porque ela segue regras ou porque ela tem medo de punições. Já a sofrosine vem de sos, são, íntegro, salvo, saudável, e de fren, que significa inteligência, mente, entendimento, juízo. Então ela seria melhor traduzida para algo como ordem interior produzida pelo autoconhecimento. Aqui o foco é interno. A moderação é uma consequência. E lá na República, Platão dá sim uma definição para essa palavra. Ela seria uma espécie de harmonia entre as 3 partes da alma, ou acordo entre a razão, as emoções e os desejos sobre quem deve governar. E essa definição é excelente, porque ela mostra que a sofrosine não é simplesmente reprimir desejos, é organizar a alma. Na alma moderante e temperada, a razão governa, a parte impetuosa apoia a razão e os apetites obedecem. Então, a coragem é a virtude da parte impetuosa da alma, a sabedoria é a virtude da razão, a sofrosine seria a harmonia entre as 3 partes da alma e a justiça é o estado resultante quando cada parte cumpre a sua função. Que bonito, né? Esse da República, para mim, que é o autêntico Platão. Esse do Carmides, apesar de ser alguém que esteve em contato muito próximo com a fonte, com a vida e com o pensamento de Platão, eu não acredito que tenha sido escrito pelo grande mestre, porque ele não apresenta a mesma clareza filosófica, conceitual e beleza literária dos diálogos unanimemente considerados como de autoria de Platão. E ele tem até algumas semelhanças de estilo que são claramente imitações de formatos literários do Banquete e do Teteto, por exemplo, que mostram que era alguém que não tinha, assim, ideias muito originais. Mas não que esse diálogo seja ruim. Ele só não é algo que lava a nossa alma, como o Fedro faz, por exemplo.
Ele não é um colírio para a nossa mente. Por fim, gente, a minha conclusão desse diálogo é: dores de cabeça ou sofrimentos são sintomas de uma desordem interior. E esses problemas não se resolvem com paliativos externos, com remédios físicos simplesmente, mas com uma investigação honesta sobre nós mesmos, sobre nossas crenças, medos e desejos. Em que acreditamos? Faz sentido o nosso sistema de crenças ou são meras falácias que fomos induzidos a acreditar sem refletir a respeito? Quais são os nossos medos? São monstros que realmente deveríamos temer por serem permanentes, por serem vícios do nosso corpo ou da nossa alma que carregamos sempre conosco? Ou são coisas passageiras, externas, que não se impregnam ao nosso ser? Os nossos desejos são apenas prazeres imediatos ou são bens que nos proporcionarão saúde e felicidade a longo prazo? Sócrates afirma que, se o todo não está em bom estado, é impossível que a parte esteja. E aqui fica uma reflexão para todos nós, baseada na Sofrozinha. Os nossos desejos querem o mesmo que a nossa razão entende ser o melhor para nós e para o mundo? Quem está governando o nosso ser? Os nossos desejos ou a nossa razão? A nossa parte impetuosa, o nosso ânimo, está ajudando a nossa razão ou as nossas paixões? Talvez desenvolver a Sofrozinha seja colocar ordem dentro de nós para que possamos viver conforme aquilo que reconhecemos como verdadeiro. E de quebra, ainda termos menos dores de cabeça. Eu desejo que todos nós possamos desenvolver essa bela harmonia. Um abraço e até mais.